a coordenação de ensino estão especificadas na escola, no regulamento da escola, e o CIV é a elaboração do CIV é uma comissão especial. Não está dentre as atribuições isso. Eu acho que a gente não poderia chegar... Seria só porque na prática existe essa parte. E na prática ela vai acontecer. Está acontecendo agora. Mas eu acho que a gente alterar aqui, a gente vai estar alterando a atribuição do regulamento da escola. Como essa divergência, presidente, de opinião em relação a isso, que não constou da proposta, eu acho que o ideal seria debater fora desse julgamento, que é a proposta só da corregedoria, com a escola e com o negócio, chegar a um entendimento se é importante colocar ou não e fazer uma proposta específica porque aí eu entenderia, eu não teria condições, por exemplo, de votar isso aqui, porque eu não sei como sucede lá. Eu examinei só essa parte da corregedoria a partir dessa visão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para... Se fosse uma coisa tranquila, não tem problema que eu faria aqui, não tem, mas como tem uma série... A gente discute na frente se precisar. A gente aprova como está, eu levo a matéria para a doutora Daniela Mendes. Conversa e ver se tem uma forma de aprimorar. Para que ela, se há interesse, se houver... De aprimorar, a gente vai melhorando, eu acho que fica mais fácil. A divergência do voto relator? Aprovado como se encontra. Por favor. Item 8 da pauta. Processo número 6.637 de 2013-21. Proponente José Alves Pereira Filho e Vânia Senadora Mendonça Santos. Assunto: proposta de anteprojeto de resolução que regulamenta a convocação de Procurador Regional do Trabalho para substituição de Subprocurador-Geral do Trabalho. Relator, conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. Revisor, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Palavra, relator. Presidente, essa questão é um requerimento de 2013, né? E aí tramitou pelo Conselho, só recentemente foi distribuído a mim, e depois ao conselheiro Gustavo foi substituir o revisor. O meu voto está sendo pelo arquivamento em razão de sua prejudicialidade, dada a resolução 132 e 133, que organizaram as unidades e fixaram as atribuições dos ofícios no âmbito do Ministério Público do Trabalho e regras e procedimentos relativos a substituições e acumulações de ofícios no âmbito do Ministério Público do Trabalho, respectivamente. Então, eu estou encaminhando o voto, presidente, pelo arquivamento. A divergência? A proponente está de acordo. 2013, o certo seria ter pedido a desistência. Pode? Resultado próximo processo. Agora são os processos eletrônicos. Item 9, PGEA número 4.316 de 2017. Proponente Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho. Assunto: proposta de alteração da resolução número 135 de 2016, que dispõe sobre a emissão de certidão eletrônica de regularidade do serviço pela Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Relatora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Palavra, relatora. Cuida-se de proposta de revisão da resolução número 135 de 2016, encaminhada a este Conselho Superior pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho. Sustento o proponente que, após consulta ao Colégio de Procuradores-Chefes e Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, concluiu pela necessidade de alterações nos artigos 2º e 3º da mencionada norma. Em primeiro lugar, defende a complementação do inciso 1 do artigo 2º da resolução em comenta, a fim de contemplar hipóteses nas quais, em razão da complexidade e importância do feito, o juiz concedeu prazo superior a 30 dias para a manifestação. Acrescenta ser necessário eliminar a parte final do inciso 2 do mesmo dispositivo, a qual fixa o prazo de 30 dias como limiar para apuração da regularidade do serviço, sugerindo que se passe a observar a fórmula normativa utilizada pela resolução número 184, 2014, do Conselho Superior do MP, DFT. Afirma que o atual inciso 2 do artigo 2º da resolução 135 foi o que apresentou maior resistência entre os regionais e a ANPT,
tendo sido apontados vários problemas ocasionados por tal regra, tais como dificuldade de se gerar a cada 30 dias um ofício com muitos feios, o estímulo à prática de despachos sem resolutividade, a diminuição da disponibilidade de meios para participar das substituições e a punição injustificada de procuradores por possuírem apenas alguns processos. Aduz que a norma do MPDFT supre as preocupações das Procuradorias Regionais do Trabalho e da NPT, ao estabelecer um critério objetivo pautado nos prazos já fixados em leis e regulamentos, como acontece, por exemplo, no MPT no âmbito da Resolução número 69, que fixa prazo para análise de notícias de fatos e conclusões de feitos investigativos. Quanto ao artigo 3º da resolução em exame, alega ser preciso excluir os itens 2 e 3, alterando-se a redação do inciso 1, que passaria a integrar o caput do dispositivo. Expõe que a redação presente viola o princípio da inocência, porquanto pune o membro ao não conceder o status da regularidade, pelo simples fato de responder à sindicância, inquérito administrativo ou processo administrativo disciplinar. Conselheira Cristina, posso fazer uma sugestão? Oi. Só de caminhamento? Esse da mesma forma também já foi disponibilizado eletronicamente. Então, posso ir a conclusão? Eu estou acatando. Eu estou acatando as propostas apresentadas pelo Procurador-Geral e alterando a redação dos artigos 2º e 3º da resolução, que dispõe sobre a emissão de certidão eletrônica de regularidade de serviço pela Corregedoria. Aí tem os dispositivos, as alterações. Eu tomei cuidado de ouvir o corregedor, que havia apresentado a proposta original, e entendeu que seria factível a anterior, mas que não se opunha à proposta apresentada e que seria possível. Tive a oportunidade de conversar a respeito e ele falou que seria possível, só que teria uma regularidade assim, por um período mais amplo, da forma como está a proposta. Então é como voto, nos termos apresentados aqui. Então, só para constar, eu peço licença só para ler como vai ficar. É o artigo 2º, no item 1, vai ficar 1. Processos judiciais com vista a mais de 30 dias e atuar como curso leve, salvo prazo superior concedido pelo juízo. Item 2. Procedimentos investigativos com prazos vencidos, considerando os prazos legais e regulamentares. Artigo 3º. A certidão de regularidade não será emitida ao membro punido disciplinarmente nos últimos 12 meses por violação do dever legal de cumprimento dos prazos processuais ou por não desempenhar com zelo suas funções. Há divergência? Eu tenho divergência, presidente. Eu vou ficar vencido em relação... Aqui nesse item 1, em vez de salvo prazo superior concedido, eu botaria salvo outro prazo concedido, porque como hoje está em voga o pau que dá no Francisco, dá no Chico, se ele também conceder um prazo menor, estaria fora se ele fizesse nos 30 dias. Então eu botaria outro prazo ao invés de maior prazo, que aqui só está diverso concedido pelo juiz. E também teria, eu manteria com a devida vênia do entendimento que é prevalecente, mas eu manteria os 30 dias do item 2, eu com todas as vênias ao entendimento da NPT, de Vossa Excelência, da maioria do Conselho. As resoluções do MPDFT são muito mais precisas do que a nossa. Basta ver que na resolução deles de inquérito tem 2 dispositivos que facilitam muito a vida da Corregedoria, que é um dispositivo que diz que o membro do Ministério Público deverá trimestralmente, ou quando deixar a promotoria por promoção, remoção ou por licença superior a 60 dias, exceto por doença, relatar o andamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, ficando o relatório no processo,
sem necessidade. Então, de 3 em 3 meses, todos os membros têm que fazer um relatório do processo, mesmo que não tenha feito nada. E o segundo é o artigo 29, que diz que a ação civil deverá ser ajuizada no prazo de 15 dias úteis a contar do encerramento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. Eu acho que isso dá uma facilidade para a corregedoria, porque você lança no sistema esses prazos, se não foi cumprido, se a pessoa não entrou no processo naqueles 30 dias, naqueles 90 dias, ou não cumpriu esse prazo, independentemente de questão punitiva, disciplinar, que não é disso que nós estamos tratando, mas já registra lá que não está em dia o conceito. Como a resolução do Conselho de Assessoramento Superior mandou para o Conselho regulamentar, para fins de substituição, a regularidade do ofício, então ele já anteviu que essa matéria é complicada, porque a gente tem que colocar um substituto que dê conta de fazer o que ele vai substituir. A gente não pode começar a viver como tem para alguns tem essa questão da gratificação, que é um chamariz muito grande, e a gente não pode ficar fazendo de conta que o colega está com um monte de processo, apesar da banca ser grande, está com um monte de processo parado porque está estudando, então pega mais 200 processos do outro e vai estudar esses na frente do outro. Então eu acho que para marcar a posição especialmente, eu acho que a gente vai ter que, no futuro, se embrenhar mais nisso. Eu estou achando que a solução que a gente está adotando hoje, especialmente porque adotada numa resolução que cuida da expedição de uma certidão, e não é só para a substituição, ela cuida de uma expedição de certidão também para a resolução 75 de afastamento. Eu acho que vai ficar meio tumultuado, mas então eu queria registrar só para depois nós pensarmos lá na frente o que fazer. E também ficaria vencido em relação à questão da outra disposição acerca de estar respondendo inquérito, porque eu não acho que é presunção de culpabilidade, eu acho que é um fato objetivo. Se a corregedoria abriu qualquer procedimento para investigar se o ofício está em dia, ele não pode dar uma certidão dizendo que ele está em dia. Então, se ela está atuando naquele ofício para descobrir se é porque ela viu alguma coisa, então até que se termine esse negócio, eu acho que você não pode dar uma certidão dizendo que ele está sob investigação, está sob verificação, então você não pode dar uma certidão dizendo. É o meu entendimento, respeitando o entendimento contrário, que acha que é uma punição. Então eu ficaria vencido contra a tais temas apenas, e assim muito tranquilo, porque eu acho que isso vai ser matéria de muita evolução para frente. Eu acho que até pragmaticamente é importante que comece a gente ver como vai funcionar essa expedição eletrônica, para depois nós vermos se está funcionando ou não está funcionando, o que vamos fazer. Diante da divergência, eu vou tomar voto. Eu acho que realmente o Conselheiro Gustavo traz uma questão que é complicada, mas é a forma que nós sempre atuamos. Nós sempre atuamos dessa forma meio solta com relação a prazos. Né, a resolução 86, a 69, principalmente a 69, e nós temos realmente que parar para pensar. Eu não digo a gente chegar numa resolução só, tentar resolver todas as questões, mas a gente tem que se debruçar sobre esse problema, até porque em algumas regionais em particular, o número de investigações está se avolumando de forma absolutamente preocupante. Tem regional que a média de ofício lá, a média de procedimentos ativos é acima de 500 processos. Alguma coisa está errada. Então a gente tem que ver a forma de atuação, como que a gente deve proceder. Então acho que são bastante pertinentes as colocações do conselheiro Gustavo. Eu vou tomar voto só antes. O presidente da NPT pediu a palavra, como ele foi um dos requerentes da alteração. Obrigado. Acho que vou trazer mais subsídios. Obrigado, senhor presidente. É só para discordar com a devida vênia do conselheiro Gustavo, mas, assim, em nome da NPT, a gente acha extremamente complicado que, se
não se emite a certidão de regularidade se o membro estiver respondendo processo administrativo disciplinar. Às vezes você pode ser objeto de qualquer tipo de investigação, até indevida. Não falo nem em correição, que às vezes a correição você detecta alguma irregularidade com relação a descumprimento de prazo, com relação a excesso de procedimentos da banca sem andamento. Mas há situações também que o membro é representado por caráter intimidatório e retaliatório em razão da sua firme atuação. E em razão disso ele vai ficar impedido de ter a emissão da certidão de regularidade. Então, Vossa Excelência me permite a parte, essa emissão da certidão é para determinados fins, não é para os fins, não é um desabono para ele não ter essa certidão. A certidão é uma coisa objetiva do que está acontecendo, se ele está respondendo o processo. Por exemplo, e aqui eu aduzo, por exemplo, na questão da 75. Eu quero deixar bem claro que eu estou entendendo aqui que isso não está revogando a 75, porque nós discutimos longamente aqui que a pessoa que está respondendo inquérito não pode se afastar para fazer curso. E isso não é presunção de time, por quê? Porque o afastamento do curso é uma faculdade do ENC para ver quais são as prioridades. E a prioridade do Ministério Público é que a pessoa responda ao inquérito. Não tá, independente se ela é culpada ou não é, ela tem que aguardar a finalização, sendo justo ou injusto, porque é mais prejuízo para o Ministério Público que ela saia e aconteça como aconteceu, de você não conseguir intimar, de você ficar com prazos perdidos, do que fazer. E em relação à substituição, a questão que eu vejo não é a preocupação. A preocupação do Ministério Público foi dizer assim, vamos botar para substituir quem dê conta de substituir. E isso pode ser verificado objetivamente. Não adianta a questão, se tem 500, eu queria até dizer que eu li a resolução do MPDFT, essas questões são controvertidas e a gente não conhece. Lá talvez por ter procurador adjunto, seja mais fácil essa substituição, mas a resolução do MPDFT nem obriga a substituição obrigatória. Ela abre espaço para o colegiado decidir se vai ter substituição com cumulação, dá preferência à substituição simples e à distribuição dos ofícios. Isso é uma forma de atuar, não sei se está certo com a outra, e eles têm essa facilidade de ter um substituto normal. A gente não tem. Agora, a dificuldade que eu vejo, só encerrando, é porque o Conselho desistiu de entrar nesse assunto, jogou para a Corregedoria, porque o ato do Conselho Superior diz assim, a Corregedoria manterá um cadastro, que eu não sei nem também como é que vai editar essa certidão. No Ministério Público Federal, ele diz assim, a pessoa que quiser participar da acumulação tem que estar em dia. Aí talvez por isso ele mostre a certidão. E se não tiver ninguém que queira, eles tratam como um caso excepcional e dizem que não vai ter substituição, vai redistribuição. A nossa é diferente, tem uma coisa obrigatória, a nossa resolução é bem diferente da deles nesse sentido. E a nossa diz que vai manter um cadastro. Eu não sei se o colega vai ter que pedir uma certidão para entrar em lista. O que vai ter é a pessoa que designa entrar num cadastro que vai ter que ter o máximo de informação objetiva. Não é uma coisa que está certificando que você é bom ou você é ruim. Está certificando que naquele período, naquele momento, você não está com a quantidade de processos aptas a pegar mais processos naquela substituição. Então, minha visão é essa. E peço desculpa por ter me alongado. Não, mas sem problema. Eu entendo perfeitamente quando Vossa Excelência diz com relação aos afastamentos que há dificuldade, às vezes, do Conselho de intimar as partes, o colega que está sendo processado disciplinarmente, né, objeto de inquérito administrativo de processo disciplinar. Mas me preocupa também aqui, descumprir recomendações, desde quando recomendações... Isso é unânime, eu sei, ninguém mas desde quando, por isso que foi a insurgência inicial da ANTT, a recomendação nunca teve força vinculante. Se bem que a Corregedoria Nacional tem emitido as recomendações com uma força vinculante, está determinando a fiscalização. Então, a preocupação da ANPT é justamente você colocar o colega numa situação
em que ele está sendo investigado, ou ele foi representado, ou foi aberto uma sindicância, um PAD, em face de algum deslize que foi cometido ali, e ele não poder ter a declaração, e aqui a certidão, o artigo 1º fala, a Corregedoria emitirá a certidão de regularidade do serviço. Mas aí é que está, em cada resolução, ela diz a regularidade de serviço, o que ele entende. Por isso que eu estou achando bem estranho como é que a gente vai fazer essa certidão. Porque, por exemplo, ela fala também da questão da... Aqui no CAPT, ela fala que essa certidão vai ser emitida para os casos de professor fora do... Isso, magistério fora. Sim, mas a nossa resolução a respeito disso diz assim: a regularidade do serviço, especialmente em relação ao cumprimento das audiências, que é o que interessa a gente, porque toda a resolução é voltada à facilidade da pessoa voltar, estar na sede. Está na sede. Então, eu acho que isso não vai ficar apagado. A Corregedoria pode mandar uma certidão eletrônica falando que ele está em dia com o serviço em relação à quantidade de processos, mas ela não pode se abrir mão de cumprir a resolução e fazer outra certidão dizendo a pessoa não comparece, tá? Ou comparece, que é o mais importante da resolução dessa do magistério fora, é isso. Então eu acho que a gente terminou misturando muita coisa, e a resolução do MPDFT são para outras resoluções. A resolução deles são para substituição com... Eu já falei que o regulamento deles é totalmente diferente do nosso. É para remoção, que é uma coisa também, a pedido de remoção, você vai pedir uma certidão porque você está em dia, porque você tem que sair em dia. E a outra, se eu não me engano, eu não me lembro bem aqui, mas é outra questão de... não é nem do afastamento. É do afastamento, mas qual é a diferença? O nosso afastamento, a gente diz que a Corregedoria tem que falar da regularidade do serviço, se a pessoa responde ou não a inquérito, não sei, são muitas mais matérias do que só a regularidade do serviço. A deles é só da regularidade. Então fica mais fácil de dar. As outras de inquérito são outras certidões que não vai ser eletrônica. Então, por isso que eu acho que eu não participei, não me lembro de ter participado, eu acho que foi numa sessão que eu faltei, que foi aprovada essa resolução. Mas o que me preocupa é a gente achar que com essa resolução, a gente está revogando um monte as resoluções mães, porque isso aqui é uma forma, é uma instrumentalização de cumprir as outras. A partir do momento que a gente começa a entrar no mérito das outras, eu acho que não é nem um caminho adequado. Se a gente está querendo entrar nesse mérito, então vamos fazer proposta nas resoluções mães e dizer, a pessoa pode se afastar respondendo a inquérito. A pessoa pode isso. Agora, assim, para não polemizar, eu acho que pragmaticamente, o que é importante para a gente é que comece a funcionar essa edição. E aí a gente vê se está servindo ou não. Eu lendo, eu acho que não vai servir, mas eu acho que a prática é que vai mostrar se vai servir ou não. Por isso que eu não estou muito preocupado com esse negócio, porque o meu entendimento vai ser, ela não revogou a de afastamento. Se a pessoa estiver respondendo a enquete, eu vou negar o afastamento, mesmo que a certidão diga, ela está regular com o serviço, mas tem que dizer, está respondendo a enquete. Aí eu vou na resolução mãe. Então, para outra finalidade, né? Outra, e cada uma tem um específico. Me parece o seguinte, que o segundo ato conjunto, posso estar equivocado, mas segundo ato conjunto foi de onde nasceu essa certidão de regularidade? Não foi, aí é que está, aí é que nós erramos. Aí é que a gente tem que assumir nossa culpa. O ato conjunto dizia o seguinte, o Conselho fará uma resolução sobre essa questão da regularidade de serviço para fins de substituição. Aí o que o Conselho fez? Vai estar aqui em dia com o serviço, consoante a Corregedoria diga. Aí a Corregedoria ainda não fez o ato, mas também, para não ficar levando na cabeça, eu falei, eu vou fazer uma certidão objetiva, vou dizer o que eu acho que é. E aí volta para o Conselho, aí os colegas começaram a atentar para a questão, porque é em aberto. O certo é que o Conselho pode fazer uma resolução dizendo, por exemplo, os ofícios que tem 200, que tem uma média mensal de 200,
Você entende que está regular com 100 para fins de substituição, com 100 atrasado, com 100 em dia. Pode dizer que nos que tem 100 tem que estar tudo em dia, nos que tem 50 tem que estar tudo em dia. Isso é a resolução que vai fazer e a intenção foi essa. Porque a preocupação da resolução não é punir ninguém, botar uma pessoa no outro que tenha condições de cumprir a cumulatividade. Agora a questão é complexa e... Senhor presidente, só para prestar um esclarecimento, na hora que os debates aí foram concluídos, eu vou pedir vista regimental. Eu acho que... Podendo pedir de vista, alguém quer adiantar o voto? Não, vou só concluir aqui o... sim, perdão. Eu peço desculpa ao nosso presidente que a palavra... Não, mas eu entendi o que Vossa Excelência queria dizer. E a minha preocupação é porque a certidão, a meu ver, essa certidão, quando o ato conjunto fala, ela deveria ter sido regularizada para fins de substituição. E aqui se misturou, e eu não estou fazendo uma crítica, mas é feito para que eu acho que muda um pouco a finalidade de cada certidão. Ela fala que certidão vai ser regularidade de serviço para destinada a instruir procedimentos de controle de residência, exercício da docência por localidade, dos afastamentos, que Vossa Excelência falou, e da substituição. Aí o que eu estou entendendo? Estou entendendo que ela vai ser uma certidão mais limitada. Vai ter a certidão que vai dizer, está em dia com o serviço genérica, e vai ter outra que, para fins de cada um, vai dizer, em relação aos comparecimentos para o magistério fora, está em dia ou não está? Adia as audiências todas ou não adia? Então, porque na nossa resolução até manda ouvir a corregedoria. Senhor presidente, com esse meu pedido de vista regimental, eu me comprometo a ouvir todo o debate e tentar objetivar. Eu me comprometo a não falar nada, desculpa. Então, vista regimental, a conselheira Ivana fica de julgamento. Próximo processo. Item 10 da pauta, PGEA número 366 de 2017. Interessado Valério Soares Hering, procurador do trabalho, assunto requerimento de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado no curso de pós-graduação estrito senso e mestrado profissional em gestão pública pela Universidade Federal do Espírito Santo no âmbito do convênio de cooperação MPT/UFES 2/2015. Relatora, conselheira Cristina Soares de Oliveira Almeida Novo. Palavra conselheira relatora. Eu gostaria de pedir permissão para ir direto à conclusão. Eu estou votando pela autorização do afastamento do Procurador do Trabalho, Valério Soares Hering, no período de 25 de abril de 2017 a 24 de julho de 2017, para a elaboração da dissertação de mestrado sobre o tema Teletrabalho na Administração Pública Brasileira, análise da implantação do regime de teletrabalho na Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região, que será defendido na Universidade Federal do Espírito Santo, uma vez que preenchido todos os requisitos. A divergência é o voto que proclamo. Próximo processo. Senhor presidente, nós já cumprimos a nossa pauta extraordinária. Então, eu tenho mais algumas questões aqui. Peço desculpas novamente, eu sei que é extraordinário, mas é diante da urgência das matérias. Uma é a comissão multidisciplinar para o concurso. Eu trago aqui a sugestão, que é a mesma, basicamente a mesma do último concurso. Nós só estamos alterando porque houve uma alteração legislativa com relação às pessoas com deficiência, que hoje é muito menos médica e mais de... fugiu a palavra agora. Serviço social? A deficiência ela é vista não só sobre o prisma médico, mas sobre o ponto de vista das limitações como um todo. Então, nós estamos colocando uma psicóloga, então vai ficar uma médica, uma psicóloga, duas médicas, um médico, uma médica e um psicólogo. Os nomes sugeridos são um sub, um regional, um provedor do trabalho, que seria a doutora Maria Aparecida Gugel, a doutora Soraya Tabet e a doutora Sofia Vilela. E os profissionais de saúde, o doutor Vitor Saboia da Silva, que é médico aqui da Procuradoria, a doutora Adriana Brant, também médica aqui da Procuradoria, e a doutora Stephanie Langamer, que é psicóloga aqui também da Procuradoria. A divergência?
aprovado. Temos o impedimento de 2 membros da banca. Os procuradores Pedro Lino e doutora Júnia Bonfante, em razão dos assessores terem manifestado interesse em fazer o concurso. Então, para a substituição e usando os critérios que nós tivemos, a sugestão que foi passada pela doutora Ivana, até a gente conversando, a doutora Ana Cláudia Nascimento Gomes e a doutora Sandra Lia Simon, que ela já participou, mas não como membro, né? Mas como procuradora-geral. Então seria o mesmo critério de não participação anterior. E a doutora Ana Cláudia Nascimento Gomes, de Minas, que é doutora também na Universidade de Coimbra, né? Do Boaventura Foi Santos. com louvor e tal. Só um esclarecimento, presidente, seria impedimento temporário ou substituição definitiva na banca? Substituição definitiva esse pedido. Porque aí não dá para a gente fazer como no caso de ministro, que fica o outro substituindo, né? Porque aí não daria participação de 8, como a gente tem feito ultimamente. Então, fica aprovado. E a última questão é com relação a um pedido do conselheiro Ricardo, que por uma falha nossa não constou da pauta, é com relação ao trânsito do conselheiro Ricardo. Peço a palavra, presidente. Por favor. Para fazer um esclarecimento. Eu fiz esse pedido ao procurador-geral até em razão dos meus posicionamentos, eu não vou votar nesse caso, mas os meus posicionamentos aqui no Conselho. O que acontece? Eu pedi o afastamento, meu curso começa dia 3 de julho. Tá? E é uma mudança posterior com toda a família. É uma mudança que requer um período anterior, até para você ver a escola. A partir do dia 3, eu estou impossibilitado de tomar qualquer providência em relação à família, ver escola, ver local, ver tudo. Então, começam minhas atividades lá. Tá? O que eu fiz? Eu contei esse período de trânsito e peguei um período de férias, que vai ser o período que eu preciso para me ajustar a essa grande mudança. Tá? E eu estava já nos meus votos no Conselho, não dando trânsito em final de semana ou feriado, porque trânsito em final de semana e feriado é a mesma coisa que nada. A pessoa pode fazer o que ela quiser, pode ir para o exterior até. Então, eu já estava dando, tem até um pedido do Dr. X para a próxima sessão, ele pede um dia de trânsito, porque o curso começa na segunda-feira, ele quer só sexta-feira para se deslocar para o exterior, até para não chegar em cima da hora, no domingo o curso começa na segunda, a gente sabe que é desgastante. Agora, independentemente da minha situação pessoal, eu quero só que o Conselho decida até para orientar os meus votos, porque aí o que eu vou fazer? Tem 2 dias que eu preciso resolver e um deles tem sessão ordinária do Conselho que eu não posso estar presente. Então, eu resolvo reajustando minhas férias, tirando mais um período para ficar até o final. Mas eu queria muito esse posicionamento para que eu possa, a partir dos meus votos, acatar a decisão do Conselho. Até pensei, né, na questão da remoção interna. A remoção, que é uma mudança também grande de vida, com a família, os procuradores têm 15 dias de trânsito. E aí, nesses casos de curso, e aí eu vou ouvir a ponderação do conselheiro Gustavo, que ele considera, por exemplo, complicado quando o procurador está lá no curso no exterior, depois resolve tirar férias e aí acha que tem 2 dias de trânsito, a gente poderia ver um meio termo para que, nesse caso, houvesse, né, a não concessão de trânsito. A opção, tudo bem, quer tirar férias para passear, aí não tem trânsito. Senhor presidente, posso me Sim, manifestar? por favor. Com todo respeito ao conselheiro Ricardo, meu amigo pessoal, pessoa que nutro admiração, que já votei sempre favorável em todos os pedidos de afastamento, eu faço um encaminhamento contrário. Porque o Conselho já se posicionou sobre isso quando concede 2 dias antes e 2 dias após. Eu já fiquei vencida, inclusive, quando há de referendo em administração anterior, que concedeu um período maior. Eu acho que a gente não pode ser casuístico. Esses afastamentos, apesar de serem previstos, inclusive, salvo engano, na Constituição, né, com a emenda de que os cursos para promoção, não sei o que, é uma opção do colega, e o colega tem que se estruturar, seja com férias, com licença-prêmio. Eu concordo que é uma mudança muito grande, mas concordo também que é uma mega oportunidade para a família, que vai viver no exterior, contato com uma outra cultura, outro idioma. Então, com todas as vênias, com todo respeito, e querendo que o conselheiro Ricardo
não fique com nenhuma restrição a mim como pessoa, mas a conselheira aqui é mais formalista. Desde que sou conselheira, voto assim, não pretendo mudar. Eu acho que é uma opção, ir ou não. Por exemplo, eu tenho desejo, mas a minha vida pessoal me impede, então... Conselheiro Ivana, só esclarecimento, não participando da votação, mas quando eu consultei ao Procurador-Geral, eu pedi um posicionamento justamente porque os meus votos anteriores não haviam sido nesse sentido, e eu precisava saber se eu preciso reajustar as minhas férias, só isso. Assim, a questão pessoal, o Procurador-Geral pode atestar isso aí. Inclusive, o senhor pode deixar aqui o testemunho, o conselheiro Ricardo, quando ele trouxe essa questão, esse pedido, ele mesmo falou, se não for, eu altero as férias, não tem problema. Não tenho dúvida. Mas eu acho que é importante a gente debater aqui. Só um esclarecimento, como é que foi concedido? Ficou... O que a gente vinha concedido era 2 dias antes, 2 dias depois. Que é a regra. O início do curso era numa segunda-feira. Então ficou domingo e segunda. Domingo e sábado, perdão. Sábado e domingo. O trânsito. E o da volta também acaba, não sei se acaba numa sexta. Nós negamos Mas todos. se acabar, aí seria sábado e domingo também. Mas é ótimo sábado e domingo para qualquer colega. É excelente. O conselheiro Gustavo foi citado. Direito de resposta. Termina as férias sexta e volta sábado, volta domingo. Não vejo. Eu sempre só dou os 2 e não dou quando o colega não pede, porque tem colega que não pede sábado e domingo, porque sábado não vai servir para nada, ele não pede. Eu não dou, eu acho que difícil começar a analisar caso a caso a questão, porque uma hora a gente se convence de um prazo maior, por causa de tais, depois menor, depois aí fica mais difícil. Como quando eu entrei no conselho há muito tempo atrás, já ficava os 2 dias, eu acho que sempre mantém. Era um dia. Tempo eu já entrei com 2. Era um dia, não deu para 2. Eu vi muitos colegas pedindo, se não me engano, 7, 4, 5, da lei. 10. Parece que tem a lei. Se eu não me engano, o caso da doutora Cida, eu acho que ela pediu 3 dias. Ou 4. Não, foram mais. Eu fiquei vencida, inclusive. Não, mas nós reduzimos para 2. Não reduzimos, foi ad referendo, não sei de Vossa Excelência, mas no anterior dela. Foi na prorrogação, na concessão. Eu não concedo nada. E quando foi um de ad referendo dela, eu votei contra. Fiquei vencida no ad referendo. Mais algum conselheiro? Vamos colher votos, né? Já foi até votado isso, né? Está pedindo. Só registrar meu impedimento. Então o conselheiro Ricardo está impedido. É mais fácil, eu não votei no outro. A minha fala como só justificativa da solicitação feita ao Procurador-Geral. Senhor presidente, só mais um detalhe. Então, se for vencedor essa tese, nós vamos ser casuístico. Esse pode, esse não pode. Esse aqui é 3, dá 3. Quer 2, não. Eu só falei assim, o casuístico que não é mantido. No máximo. Presidente, quer retirar o pedido? Retira o resto das minhas férias. Vamos retirar. Assim, estou impedido, mas tá bem. Conselheiro Gustavo, vamos votar, vamos tomar voto. Conselheiro Jefferson, vamos tomar voto. Então, conselheiro, por favor. Eu fui até relator desse processo. Eu concedi 2. Eu acho que no momento processual se exauriu ali. Mantém. Conselheiro Ivana. Eu já votei. Se for pelo não conhecimento do pedido, é não conhecimento. Se for pela não prorrogação, é não prorrogação. Conselheiro Gustavo. Eu mantenho a jurisprudência, presidente. Acho que é mais prático. Conselheiro Manuel Jorge, sente a vontade para votar, não participou. Conselheira Cristina Nobre. Eu mantenho a jurisprudência. Conselheiro Ricardo tem impedido. Conselheira Delamare. Na linha dos demais outros. Eu confesso que eu refleti bastante. Eu acho que a gente poderia mudar até nos próximos. Colocando que nos apartamentos de longa duração daria, não sei, 2 dias contando dia útil. Né? Mas eu acho que aqui a gente, para manter, até para não falarem que é casuístico, que é conselheiro, eu acho que até preservação do próprio conselheiro Ricardo. Né?
Então, fica mantido o trânsito da forma como previsto. Conselheiro Ricardo, se quiser já mandar, eu já defiro logo a alteração das férias para não ter problema. Tá? Por causa do prazo. Então, encerramos. Esgotamos a pauta. Esgotamos a pauta. Presidente. Eu agradeço a presença de todos.